Toda vez que eu venho falar aqui sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, muitos servidores públicos me pedem para fazer um reforço em relação às suas aposentadorias. Eu sempre falo que, tanto para o pessoal do INSS quanto para os servidores públicos, no que diz respeito à aposentadoria da pessoa com deficiência, as regras são praticamente as mesmas. Mas é evidente que tem sempre alguma dúvida, tem sempre algum detalhe, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você é servidor público federal, municipal ou estadual, fica aí comigo até o final, que você vai, com certeza, saber de muita coisa legal para a sua aposentadoria, se você é pessoa com deficiência. Ok? Vamos lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que é um canal que só fala de direito da pessoa com deficiência, tá na hora de se inscrever, aperta aí o sino para você receber as notificações de tudo que a gente vem falando por aqui. Também conheça a nossa página lá no Instagram, que tem publicação e novidades todos os dias sobre direitos da pessoa com deficiência. Tá legal? Bom, sempre que eu falo de aposentadoria da pessoa com deficiência, essa semana mesmo, anteontem, 2 vídeos atrás, você vai poder ver aí um vídeo que eu publiquei falando sobre as principais características da aposentadoria da pessoa com deficiência. E aqui no canal você vai encontrar muito material sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Você vai encontrar lives também. E aí, só para lembrar para você que está aí nos assistindo, as nossas lives que eram às quartas-feiras, passam a ser às quintas-feiras agora, beleza? A gente teve que acomodar aqui a nossa agenda. Bom, e aí, sempre os servidores públicos solicitam alguma explicação adicional com relação a isso. Então vamos lá, eu quero começar a traçar esses detalhes com relação à aposentadoria do servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, inicialmente, eu quero fazer um destaque para dizer para aquelas pessoas que são servidoras públicas. Servidor público é aquele que prestou concurso público, está lotado, tomou posse, tem a relação de serviço público através de concurso público com o Estado, com os municípios ou com a União. Diferente do empregado público, que tem uma relação de trabalho diferente do servidor público, de acordo com como aparece para você aí na tela agora. Já o conceito de pessoa com deficiência é aquele que a gente encontra no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, né? E aí a gente entende longo prazo 2 ou mais anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e aí engloba todos os tipos de deficiências que a gente encontra atualmente, né? Dentro dos conceitos médicos, o qual a interação com mais barreiras, e aí barreira é uma coisa simples de entender, por exemplo, uma escadaria é uma barreira para uma pessoa que tem deficiência física, um usuário de cadeira de rodas, por exemplo, entre outras que a gente podia citar aqui agora. Interação comum mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão atualmente. Então, se você é concursado, servidor público, servidora pública, e se enquadra dentro desse conceito que eu acabei de ler, que está na Lei Brasileira de Inclusão, você é candidato ou candidata para a aposentadoria da pessoa com deficiência aí na sua situação, beleza? 2 tipos principais de aposentadoria da pessoa com deficiência que nós encontramos hoje na legislação, Lei Complementar 142 de 2013, que vai regular principalmente as aposentadorias dos servidores públicos, e aqui começam as diferenças para o pessoal do INSS. A Lei 142, Lei Complementar 142 de 2013, vai regular principalmente as aposentadorias dos servidores federais, todos os servidores federais, da maioria dos servidores estaduais e da maioria dos servidores municipais. Por que eu falo da maioria dos servidores estaduais e municipais, não falo todos? Porque é o seguinte, presta muita atenção nessa dica aqui agora. A partir da reforma da Previdência de 2019, a emenda constitucional número 103 determinou, e eu vou colocar aqui embaixo na tela para você, determinou o seguinte, que União, estados e municípios poderiam fazer as suas adequações com relação às regras para a aposentadoria da pessoa com deficiência a partir daquele momento. Então, o que aconteceu é que até esse momento não houve nenhuma regulamentação para os servidores federais. Alguns estados fizeram e alguns municípios fizeram. A grande maioria dos estados ainda não fez e a grande maioria dos municípios ainda não fez. Então, preste atenção aí, você servidor ou servidora pública de todo o Brasil, porque essa é uma janela de oportunidade que é muito favorável para você, por uma série de razões. Primeira razão, a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição,
é uma das mais vantajosas, se não for a mais vantajosa, atualmente, dentre todos os tipos de aposentadoria que existem no sistema previdenciário brasileiro, seja para o regime geral da Previdência, que é o pessoal do INSS, seja para regimes próprios de Previdência, que são as previdências dos servidores públicos. Perceba, é um tipo de aposentadoria que possibilita ao servidor ou à servidora aposentar muito mais cedo. Muito mais cedo. E na grande maioria dos casos, com valores, né, muito mais vantajosos. Falando ainda dos tipos de aposentadoria, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, dois tipos dentro dela, a aposentadoria da mulher e do homem, da mulher aos 55 anos de idade, com mínimo de 15 anos de contribuição e comprovação de 15 anos da deficiência. Não há necessidade do servidor ou servidora ter entrado no serviço público pela vaga, pela cota de pessoa com deficiência. E para o homem, 60 anos de idade e também 15 anos o mínimo de contribuição ou de serviço público, sendo também necessária a comprovação de 15 anos de deficiência. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição tem uma regra de graus de deficiência, que vai do leve ao moderado ao grave, e há uma gradação também para homens e mulheres para tempo de contribuição. Vou botar embaixo na tela para que você possa ver. O cálculo do benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência para os casos de servidores públicos tem alguns detalhes. Bom, se você é servidor público e entrou no serviço público até dezembro de 2003, você foi contemplado, então, com o direito de sair aposentado com duas regras muito importantes. A regra da paridade, a regra da integralidade. O que é a paridade, André? A paridade é você ter o direito de receber, após a sua aposentadoria, todos os reajustes de acordo com o pessoal da ativa, sempre que assim for concedido a eles, ok? A regra de reajuste da sua aposentadoria não vai se dar pelas regras de reajuste dos aposentados, e sim do pessoal da ativa. A regra da integralidade é que você sai recebendo o valor integral que você recebe atualmente, o valor com todos os benefícios que foram integralizados ao seu salário no momento da sua aposentadoria, para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Depois disso, houve uma emenda constitucional que mudou essa regra, tá certo? Então, o pessoal que entrou depois disso, é necessário a gente fazer um cálculo para a gente poder chegar no valor do seu benefício que você vai aposentar. Mas não fique preocupado achando que a integralidade é a melhor forma de salário para aposentadoria. Em alguns casos, depende muito do cargo da pessoa, do valor dos salários, depende de alguns fatores. Em alguns casos, já encontrei por aqui, já fiz cálculos para servidores públicos, que entraram depois de 2003 e que mesmo assim a aposentadoria deles seria melhor pelo cálculo feito pela média aritmética de todos os seus salários, do que a regra da integralidade. Deu para entender? Então, a regra da integralidade, na cabeça das pessoas, ficou como sendo a melhor regra, porque é aquele valor que ela recebe naquele momento ali. Mas eu já vi e já fiz cálculos de servidores públicos que conseguiram aposentar com valores maiores do que eles estavam recebendo no momento. E aí o reajuste pelas regras dos servidores aposentados vai acompanhando, fazendo com que aquele servidor não perca muito a sua capacidade de compra, a sua capacidade de poder econômico com o passar do tempo. O processo de concessão da aposentadoria para o servidor público com deficiência é um processo bastante delicado. Ele começa com um pedido administrativo dessa aposentadoria para o seu RH, do órgão que ele está lotado. E aqui eu vou dar um destaque especial, porque é muito comum a gente receber aqui muitas reclamações de servidores públicos que foram até os seus RHs e lá não foram orientados devidamente, ou os RHs desconhecem esse tipo de aposentadoria, especialmente nos municípios, isso acontece muito. Então, você precisa ficar muito esperto com relação a isso, porque a incoerência de informações, a falta de informação, ou até mesmo a desinformação, nesses casos de servidores públicos, é muito comum. Passado esse primeiro obstáculo, que é você conseguir dar entrada no pedido administrativo, você vai ser submetido a uma perícia, avaliação biopsicossocial, que é outro grande problema nas aposentadorias das pessoas com deficiência, seja no INSS, seja no serviço público, mas eu posso testemunhar aqui para vocês que no serviço público é muito pior, porque pelo menos no INSS consegue-se fazer as perícias, apesar de serem feitas em sua maioria de formas equivocadas, mas consegue-se fazer. No serviço público a gente tem um problema seríssimo de muitos municípios, estados e até da própria União de demorar 1, 2, 3 anos para fazer a perícia por alegarem falta de
prestadores de serviços nessa área de perícia médica para avaliação biopsicossocial. É isso mesmo que você está escutando. Então a gente tem uma luta muito grande por aqui, todos os dias, para forçar o Estado, o município, a própria União a fazer a avaliação para as pessoas que precisam dar resposta para o seu pedido administrativo. Bom, uma vez concedido o pedido administrativo, está resolvido o seu problema, você está aposentado, e a gente também tem uma dica muito importante para te dar. Uma vez que você tenha preenchido todos os seus requisitos para a aposentadoria, você tem direito também ao que a gente chama de abono de permanência, que é um percentual de até 30% no seu salário, pelo tempo que você permanecer trabalhando enquanto você não for aposentado. Uma regra importante também imposta pela reforma da Previdência foi que a partir do momento que o servidor público é aposentado, seja em qualquer tipo de aposentadoria, ele será exonerado do serviço público. E a partir daí, ele vai receber a sua aposentadoria normalmente. Outra dica importante é que para a pessoa com deficiência, assim que aposenta, eu sugiro que faça a solicitação da sua isenção do imposto de renda, porque é um direito também das pessoas aposentadas pedir essa isenção e terem a sua integralidade aí da sua aposentadoria para terem uma condição de vida melhor nessa fase de vida, né? Uma vez não concedida a aposentadoria na fase administrativa, na esfera administrativa da União, dos estados ou dos municípios, vai ser necessário o ajuizamento de uma ação para que se discuta judicialmente o direito desse servidor público. O detalhe aqui é que, excetuando, tirando o pessoal do Serviço Público Federal, cujos processos judiciais vão tramitar na Justiça Federal, os servidores estaduais e municipais vão ter os seus processos tramitando na Justiça Estadual, nas várias fazendas públicas normalmente. Bom, isso é um problema, porque normalmente os processos judiciais dos tribunais de justiça estaduais, onde correm os processos do pessoal do Serviço Público Estadual e Municipal, são processos bem mais lentos do que os processos da Justiça Federal. Então, normalmente é um processo que vai durar aí de 2 a 4, 5 anos, sem dúvida de errar esse número aqui agora, tá? Eu quero colocar aqui para você agora uma história muito legal de um servidor público que a gente atendeu aqui há algum tempo atrás, com deficiência. Ele estava há quase 5 anos lutando pela sua aposentadoria e de forma assim muito bacana a gente conseguiu ajudá-lo através a partir do momento que nós entramos, isso ainda estava, veja, há 5 anos brigando na esfera administrativa, ele era um servidor estadual. E a gente entrou no processo dele, a partir do momento que a gente entrou, a gente conseguiu estabelecer com aquele órgão a qual ele era lotado um diálogo muito decente, muito evoluído, mostrando ao órgão, que inclusive se posicionou de maneira muito honrosa, porque confirmou que desconhecia a legislação que a gente apresentou, a fundamentação legal que a gente apresentou, e concedeu a aposentadoria àquela pessoa, pagando a ele todos os retroativos do abono de permanência, pagando a ele todos os juros, correção monetária, enfim, tudo que ele tinha direito, e hoje ele é uma pessoa aposentada. Então eu quero, com essas palavras, dizer a você que é servidor público federal, estadual, municipal de todo o Brasil, que você lute pela sua aposentadoria. Se você é uma pessoa com deficiência, tem seus laudos médicos aí, tem tudo, que você lute pelo seu direito, porque o que eu vejo no dia a dia aqui do meu trabalho são servidores públicos que têm enfrentado muitos obstáculos para conseguir esse direito. A gente também faz aqui um trabalho muito bacana, que é um estudo de viabilidade para a aposentadoria da pessoa com deficiência, também para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Nós conseguimos fazer isso para servidores de todo o Brasil e servidores que estão fora do Brasil. A gente atende muitos servidores que nesse momento trabalham em home office fora do Brasil, é isso mesmo. Então está aí na sua tela aí os nossos contatos, para você fazer contato com a gente para conversar a respeito desse estudo de viabilidade e, eventualmente, também para o processo de concessão da sua aposentadoria, você que é servidor público estadual, municipal ou federal. Aqui no nosso canal você vai encontrar muito material adicional, informativo sobre esse assunto, aposentadoria da pessoa com deficiência. Pode dar uma navegada aí que você vai encontrar bastante coisa. Na nossa página do Instagram também você vai encontrar bastante material. E agora no final eu vou colocar aí uma tela para você, que é um informativo de como que a gente trabalha aqui no escritório, como é o funcionamento aqui do nosso escritório. Como eu disse, a gente atende todo o Brasil de forma 100% online e a gente espera o seu contato em breve. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, aposentadoria da pessoa com deficiência que é servidor público, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo que a gente tem todo prazer em responder você. Tá legal? Um grande abraço, se inscreva aí no canal, aperta o sino, um grande abraço e até o próximo.